volta depois de uns dias sumidas. A correria tá grande, né? Nossa, o tempo todo por conta da escola, né? Até a gente se adaptar a essa nova rotina, né? Demora um tempo. E até porque também a gente só tinha uma programação para um usar por vez o computador, né? Agora todo mundo tem que usar ao mesmo tempo. E aí os celulares, os computadores tudo pifando. Mas vamos, que vai dar certo. E aí, como vocês estão em casa? Como é que tá a correria aí também, né? Na casa de vocês? A rotina, as crianças, como que tá tudo por aí? A gente vai falar das crenças, que é uma coisa que freia muita gente, né? Dependendo das crenças que a gente tem, que inclusive crença, nesse caso aqui do que eu vou falar, não tem nada a ver com a parte religiosa, né? Em si, mas tem a ver mais com o que a gente acredita, né? Com aquilo que está gravado aqui no nosso inconsciente e que muitas vezes a gente usa para tomar decisões sem nem saber, né? Então, as crenças, elas são aquelas programações, né, que estão guardadas no nosso cérebro e que, no momento de tomada de decisão, elas vêm à tona como um meio automático de decisão, né? Aquilo que você já aprendeu a fazer, aquele método, aquele padrão. Então, esse padrão, né, que está gravado, é o padrão que você vem assumindo a maior parte do tempo, pelo menos, né? Quando você percebe que existem, né, essa possibilidade de crenças que podem estar interferindo no seu comportamento, nos seus resultados, você começa a tomar decisões mais consciente. Aí você começa a acessar uma parte do seu cérebro que é mais consciente, que é tomador de decisão mesmo, sabe? Que não é aquela coisa que você faz no piloto automático porque já está acostumado e faz até sem pensar. Não, ali no consciente você faz pensando, com consciência, com foco naquilo que você realmente quer alcançar. Então, é, esse tipo de conhecimento, né, essa mudança de percepção é importante quando você está num momento em que você tem feito coisas e não tem conseguido atingir o seu objetivo, né? Então aí você começa a analisar as suas crenças. O que que eu aprendi na minha infância? O que que eu aprendi com os meus pais? O que que eu aprendi na sociedade, né? Na televisão, na cultura de uma maneira geral, na minha comunidade, que tá me fazendo perceber as coisas dessa maneira, né? Às vezes é só uma percepção que você pegou para si, mas que na verdade não tem mais sentido com o que você pensa hoje, né? E isso acontece muito com algumas coisas que foram meio que instaladas na infância, né? Aquela questão daquelas crenças mesmo que os pais, né, que nós pais colocamos nas crianças, para meio que ter o controle da situação, né? E aí, muitas vezes, quando a gente chega na fase adulta, a gente ainda acredita naquilo ali, porque os pais são uma figura, né, muito importante para os filhos. Então, não diria tudo, mas assim, grande parte das coisas que os pais falam, os filhos levam como verdade absoluta. Então, inclusive, até nesse ponto, eu falo muito sobre os rótulos, né, aquela questão da criança, você é mentiroso, você é teimoso, você não gosta de estudar, sabe? Falar aquilo incisivo, como se a criança fosse aquilo, né? E não que ela estivesse nesse momento. Então, trocar o por estar já muda muita coisa. Eu costumo dizer assim, por que você está mentindo? É, sabe? Não você é mentiroso. Por que você está, nesse momento, mentindo? Porque você não precisa ser assim, você não é assim. Mas você está assim. E eu quero entender o porquê, né? Então, é interessante. E com a gente mesmo, né? Às vezes a gente fala, gente, mas como eu sou, sei lá, boa. Por que eu tô fazendo isso? Por que eu faço isso, né, na verdade? E aí, de repente, você começar a se questionar de uma forma diferente. Eu estou assim, né? Nesse momento, como é que eu posso fazer para sair disso? Como é que eu posso fazer para mudar isso? Né? Já muda toda a forma que você mesmo se trata, né? E isso faz também muita diferença. Você começa a não se punir, né?
a não ser aquela carrasca de você mesma. E isso é muito importante, né, pro autocuidado, pro autoamor, né, pro amor próprio. Porque quando a gente mesmo, né, não se ama e não se aceita e não se acolhe, fica difícil as outras pessoas fazerem isso pela gente, né? Então, perceber também essa questão das crenças, porque as crenças muitas vezes elas têm a ver, com, além dos nossos comportamentos, elas têm a ver com a nossa comunicação, né? Com a comunicação interna, que foi essa que eu falei, né? De brigar consigo mesma ou de colocar rótulos, né, em você mesma ou nos outros, e com a comunicação externa, porque quando eu acredito em algo, eu me comporto como se aquilo fosse uma verdade. Então, se eu acredito que eu sou, sei lá, tímida, eu vou me comportar como uma pessoa tímida. E aí aquilo ali vai tomando conta, e eu, cada vez eu sei menos sair daquele lugar, né? Porque aquilo vai tomando conta de mim, vai me abafando. Então, se eu começo a entender assim, não, eu posso estar agora num momento tímida, algo me deixou tímido na infância, né? Como eu faço para sair disso? Eu quero sair disso? É importante para mim sair disso, né? Vai se questionando para você ter bagagens, né, para modificar. E aí, quando você tem consciência disso, né, uma consciência maior sobre isso, você consegue trabalhar o seu sistema de crenças, né, que a gente chama, que é aquelas crenças que tem alguns... Tem as crenças que são mais fortalecedoras, né, que são as crenças boas, que te levam para frente, que te ajudam a conquistar seus objetivos, né, e tal. Mas tem aquelas crenças que te limitam, né, que normalmente as mais faladas. Aquelas crenças que te deixam para baixo, que te colocam rótulos ruins, que te menosprezam, né? Então, tem esses dois tipos, mas normalmente a gente foca só nas negativas. Então, quando a gente precisa, por exemplo, tirar uma crença negativa, né, que a gente está acreditando numa coisa que a gente não quer mais que isso seja uma verdade, que a gente já entendeu, na verdade, que aquilo não é uma verdade, a gente precisa instalar uma nova crença que seja positiva, que seja fortalecedora. Porque não tem como só apagar uma crença, você tem que trocar as crenças, né? Colocar outra no lugar, porque aí sim você consegue uma efetividade, né, na sua mudança. Simplesmente querer apagar aquilo, normalmente é mais difícil e, na verdade, eu nunca ouvi falar de ser efetivo, né? Que você quer simplesmente tirar uma parte. Não. Se aquilo ali não é uma verdade, por que não é uma verdade? Porque eu descobri isso, isso e isso, né? Porque agora é assim, assim, assado, né? E isso tudo você vai dando argumentos para si mesma, né? Para o seu interior entender que realmente aquilo ali não faz mais parte do seu eu, né? Que você quer viver. Então é legal isso, perceber isso. E perceber como tudo isso tem ligação com a nossa fisiologia interna, né? Com a questão do sentimento, com a questão das emoções. E que eu bato sempre nessa tecla, né? Das emoções terem influência em praticamente tudo na nossa vida. Quando você se sente de alguma forma, você começa a adotar comportamentos que te levam para aquilo, reações, né? Ações, resultados, tudo para comprovar aquele sentimento, né? Digamos assim, para fortalecer aquele sentimento, para você se sentir realmente pertencente àquele sentimento. E aí quando você tem uma emoção assim mais positiva e tal, as coisas também vão caminhando para ser mais positivas, né? Para te empoderarem mais, né, digamos assim. Gente, são os pequenos comportamentos, são os pequenos hábitos, são as pequenas transformações, são as pequenas mudanças que fazem diferença, porque é aqueles pequenos que a gente faz todo santo dia, né? Os grandes a gente faz uma vez só. Agora, os pequenos são feitos todos os dias, então são esses que constroem, né, o nosso amanhã, são esses que constroem a nossa nova personalidade, a nossa nova maneira de viver, a nossa nova mentalidade. Então, prestar bastante atenção nisso, nos hábitos, né, no que eu faço todo dia, se o que eu estou fazendo ali todos os dias está me levando, se eu continuar fazendo isso, eu vou chegar onde eu quero. É aquela velha história, né? Se comparar consigo mesma e melhorar, que seja 1% por dia. Porque de um em um você constrói palácios, né? De um em um tijolinho, por exemplo, você constrói uma casa, você constrói um castelo. Agora, se você não faz nada,
vai ficar sempre ali embaixo, né? É importante a gente entender, né? Mais uma vez volto a falar da questão das crenças por causa do resultado, né? Então, se você não está tendo um resultado que você gostaria, o que é que está te atrapalhando? Dá uma verificada nisso, nessas crenças, no que você acredita, no que você aprendeu, né? Para poder comparar, né? E ver o que pode estar aí te impedindo de alcançar novos resultados. E aí, a partir do que você é, entender, né, disso, conseguir descobrir, foco no resultado, né? Foco no que pode ser feito, né? Em construir um planejamento, uma estratégia, um passo a passo, o que eu vou fazer hoje, o que eu vou fazer toda segunda, o que eu vou fazer toda terça, o que eu vou fazer toda quarta, toda quinta, toda sexta, todo sábado, todo domingo. E construir assim a sua vida. Não é que isso aí tem que ser ferro e fogo, é assim que é meu dia. Não, mas essa é a base do seu dia. É, tem alguns olhos que têm me ajudado, né? Por exemplo, principalmente nessa questão de crenças, né? Eu usei esse aqui do perdão. Por quê? Porque eles falam que ele é um mix renovador. E por que tem a ver com perdão, né? Forgive, que é o nome dele, é perdoar em inglês. É como se muitas vezes a gente culpasse, né, as pessoas, os nossos pais e tal, por isso que foi instalado, né, na nossa infância, pra gente acreditar nisso, pra gente ter se limitado por conta disso, e a gente acaba colocando a culpa, né, nessas pessoas, porque a gente precisa pôr a responsabilidade em alguém das coisas não estarem dando certo. Então, esse óleo pode ajudar, né, nesse sentido. É, tem os mais pra ação também, que é esse aqui é o Motivate, que ele é mais pra agir mesmo, né? Tem o hortelã-pimenta, que eu falo muito sobre ele, né? Que ele também é mais estimulante, é mais pra te colocar, né, em ação mesmo. Tem os que são mais pra mexer com os estados emocionais, com as emoções, com a questão de alegria. Tem esse aqui também, que é a própria alegria em si, né? Que é cheer, que também é muito legal para usar para isso, né? Para te dar essa. Porque a alegria não tem muito a ver com criatividade, né? Com foco, com isso tudo. Então, normalmente os cítricos, eles ajudam muito nessa questão, né? De dar ânimo, de dar criatividade, de dar impulso, de dar leveza, né? De dar trazer mais humor, né? E alegria pra gente. Então, laranja, limão. Esse aqui é um mix, né? Que tem também os cítricos nele. Mas ele tem outros óleos que eu nem me lembro agora de todos que tem. Mas você pode usar ele separado, né? Pode usar no mix também. Quando você. No mix é óbvio que você tem, né? Um apanhado de vários óleos ali trabalhando por você, né? E te ajudando, né? Normalmente pode usar nas mãos, eu gosto muito de usar nas mãos, passe cheiro, bem profundo mesmo, algumas vezes. Pode passar na pele, né? Tomar cuidado com os cítricos na pele por causa do sol, né? Se você passar à noite não tem problema, mas durante o dia é importante tomar cuidado, né? Passar ou dentro da roupa para não ter contato direto com o sol, ou passar umas 12 horas antes de se expor ao sol, para não manchar. E deixa eu ver se tem mais algum estimulante que eu costumo usar. Acho que é esses que me ajudam mais, assim, né? Óbvio que pode ter outros, né, que ajudam, porque o olho ele é muito individual, né, a ação dele, porque como tem a ver com como você interpreta aquele cheiro, né, então vai depender de cada pessoa, mas normalmente os mais mentolados, né, eles te dão mais ação, mais potência, mais ânimo. E os cítricos, eles trabalham mais a questão do humor e da alegria, que também influenciam, né, no nosso agir. Certo? Então é isso que eu tinha para falar hoje. Observem as crenças de vocês, porque elas podem estar freando e impedindo vocês de chegar aonde vocês querem. Certo? Beijo, beijo.